Boa noite. Bom, hoje o assunto é um assunto muito legal que a gente vai falar. E olha só, a boa negociação só é feita quando todos lucram. Vocês concordam com isso? A gente já vem falando bastante sobre negociação, né, desde o início das aulas. E hoje é um tema bastante pertinente aí, principalmente ao mapa de vocês, né? Então aí tenham bastante atenção aí na aula de hoje também. Vocês concordam com essa fala? Que a boa negociação só é feita quando todos lucram? O que vocês acham? Queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Da nossa aula de hoje é a nossa 7ª aula, né, pessoal? Estamos quase acabando aí, hein? Faltam só 2 aulas. Olha só, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre habilidades e processos em negociação, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje está realmente muito interessante, porque ele está embasado nessas questões nossas aí, né? Que é de habilidades e processos de negociação, tá? Então, é o seguinte, voltando aí um pouquinho a nossa fala de antes, a boa negociação só é feita quando todos lucram. E sim, isso é uma fala correta, sim. Isso deve ser levado em consideração, sim. Principalmente na sua vida profissional e para tudo que você faça na sua vida. Toda negociação, ela é boa quando todos lucram, né? A partir do momento que a gente tem uma negociação que nem todos lucram, que alguém sai perdendo nessa história, ou que os dois saem perdendo, significa que não foi uma boa negociação. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Olha só, a gente vai falar um pouquinho aí sobre habilidades e processos em negociação. E hoje a gente vai falar sobre as habilidades dos negociadores, a gente vai falar também sobre o processo de negociação e os tipos de negociação que existem também. E olha só, uma pergunta: você é uma pessoa habilidosa? E aí? A gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades dos negociadores aqui, né? Você se acha uma pessoa habilidosa? E quando a gente faz uma pergunta dessa, é uma pergunta extremamente ampla, né, gente? Habilidoso com o quê? Né? E é isso mesmo que eu quero chegar. Qual é a sua principal habilidade? Se você quiser colocar aí no chat, coloca aí no chat para gente. Qual é a sua principal habilidade? O que você faz de melhor? Não importa aqui se é na questão de negociação, nada disso, mas como pessoa, como ser humano, o que você faz de melhor? Não vale brincar, tá? Falando assim, eu sou bom de comer, eu sou bom de dormir. Não. O que você é muito bom, né? Onde que você é muito habilidoso? Por exemplo, eu sou muito habilidoso em consertar carros, eu sou muito habilidoso em atender pessoas, eu sou muito organizado, isso é uma habilidade importante, né? Olha aqui o outro, saber chorar. Não, isso não é uma habilidade, Pedro, não é, está bem longe. Aonde que você tem uma grande habilidade? E aí, às vezes, alguém deve estar pensando, eu não sei aonde que eu tenho, né? Então, anote isso aí no seu caderno. Você é habilidoso com o quê? Né? Se você não sabe, depois da nossa aula e durante a nossa aula, repense aí no que você tem como habilidade, né? E não precisa ser uma só, podem ser várias. Olha lá, o pessoal já está falando aqui, né? Organização, falar em público, artes com ferros, habilidades interpessoais, olha lá que legal, né? Então, isso que você tem que ver, o que você tem de bom. Né, tem um ditado que diz assim, que nem todo mundo é todo de ruim, nem todo mundo é todo de bom. Né? Sempre tem coisas, mas a gente tem que se entender. Lembra que a gente falou que o autoconhecimento era um ponto muito importante? Né? E é isso que a gente vai falar hoje também. Então, o que você faz de muito bem? Olha lá, o pessoal falando que é bom em pintura, né? Olha só, e organização, isso aí, muito bem. Então, esse é o exercício para agora. Terminou a aula, coloque numa folha de papel. Quais são as suas principais habilidades? O que você sabe fazer melhor? Né? O que você faz muito bem, tá certo? E aí, vamos falar um pouquinho dos conceitos, né? Para te ajudar aí, inclusive, para você fazer esse exercício que a gente comentou. Vamos falar, assim, do que é uma habilidade. Habilidade é a qualidade daquele que é hábil. Olha só, né? E hábil é aquele que tem a mestria de uma ou várias artes ou um conhecimento profundo,
teórico e prático de uma ou de várias disciplinas. Olha que legal, tá vendo? Entenda uma coisa que é um assunto bem interessante aqui para a gente discutir. Uma coisa é você ter uma habilidade natural, e outra coisa é você ter uma habilidade aonde você desenvolve ela. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm habilidades naturais, mexer com carro, consertar um carro, mas essa pessoa, ela não se especializa, ela não estuda, ela não se aprofunda, nem na parte teórica, nem na parte prática. Qual a chance disso dar certo? É muito pequena, né? Então, quando a gente fala em habilidades, muitas vezes tem pessoas que são hábeis em muitas coisas, mas elas acabam não desenvolvendo. E por conta disso, elas não acabam crescendo naquela habilidade específica. Então, se você tem uma habilidade, ela deve ser explorada. Vou dar mais um exemplo. Criança pequena, por exemplo, né? Pega ali uma criança de uns 3, 4 aninhos. Você já percebe onde ela tem mais habilidade, né? Por exemplo, tem crianças que despertam alguns comportamentos que você olha e fala, nossa, que habilidade que essa criança tem. Então, por exemplo, tem menininhos que são pequenos, 3, 4 aninhos, e conseguem chutar bola com muita habilidade. Tem meninos e meninas que conseguem andar de bicicleta ou qualquer patins, né? São habilidades de coordenação motora que você fala, nossa, quanta habilidade, né? Tem crianças que gostam de escrever, já, né? De rabiscar, de pintar, enfim, de observar as coisas. Tem criança, cada criança tem um comportamento. Desde pequenininho a gente fica exposto a muitos meios, aonde a gente vai ali aflorar essas habilidades. Mas para elas aflorarem, a gente tem que ter o quê? Estímulo, tem que ter espaço, tem que ter quem estimule esse processo, né? E é isso, quando a gente fala em habilidade, não adianta a gente ser hábil e não desenvolver, né? Ou seja, perdão, perdão, gente, não conhecer com profundidade, tá? Então, se você tem uma habilidade muito grande, aprofunde-se nessa habilidade, né? Procure a teoria, procure todas as orientações, tá bom? Olha só, e aí quando a gente fala em teoria das inteligências múltiplas, né, de um estudioso, de Howard Gardner, ele fala que as teorias das inteligências múltiplas são as seguintes, olha só, a linguística, a lógica matemática, a espacial, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista e musical. Então, essas aí são as teorias aí múltiplas de inteligência que o ser humano tem. Né? Tem pessoas que têm muito mais habilidade, que conseguem juntar todas elas, né? E tem pessoas que não. Tem pessoas que elas têm uma tendência a ter um reforço maior em pontos específicos, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho zero musicalidade para tocar um instrumento. Né? Isso significa que eu não tenha condição? Não, mas eu tenho uma habilidade auditiva muito grande quando a gente fala em música, né? Isso é um exemplo, né? Tem pessoas que a lógica matemática, tem muita gente que tem muita facilidade na matemática, mas se ela não for estimulada, qual a chance dela dar certo, né? Nessa questão, se ela quiser trabalhar com matemática, com cálculo, é menor também. Então, tudo isso, a gente tem, algumas pessoas, essas habilidades mais aguçadas, outras menos, mas a gente consegue, aí, cada um dentro do seu universo, fazer as suas diferenciações, né? E aí, quando a gente fala em fatores críticos do sucesso para uma negociação, o que tem a ver essas habilidades, né, a teoria da inteligência múltipla, com o processo de negociação? Você já parou para pensar nisso? Tem muito a ver, porque a gente vai falar de dois itens muito importantes aqui, que é a interpessoal, né, e a intrapessoal, que são itens que a gente precisa ter de uma forma muito forte para conseguir fazer uma boa negociação. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores críticos de sucesso em uma negociação, né? Então, olha só, a gente vai começar a fazer a negociação agora. E desde as últimas aulas a gente sempre tem falado sobre isso, né? Da gente se preparar.
Então, preparar-se cuidadosamente. E nas últimas aulas a gente falou sobre isso, né? Por exemplo, o que seria se preparar cuidadosamente para um processo de negociação? Coloca para mim. A gente vai fazer uma negociação numa empresa, né? A gente tem um produto para vender e a gente tem que vender, por exemplo, esse produto para a empresa, ou o serviço também, né? E aí, o que a gente faz para, antes da gente fazer essa negociação, né? Antes da gente começar a negociação, como você se prepararia cuidadosamente para isso? Me digam aí, pessoal. E aí? Estão discutindo sobre livro, gente? Não, né? Livro não. Conhecimentos e informação do produto. Muito bem, Luiz. Você vai buscar o que é o produto, né? O que essa empresa produz, o que ela tem de interesse, aonde que a gente conseguiria fazer uma parceria, conhecer os clientes e fornecedores. Muito bem, é isso mesmo. Levaria ao autoconhecimento do meu produto. Muito bem, Anderson, isso mesmo, né? Então, veja, a gente tem que conhecer, a gente tem que se preparar, né? Depois, olha só, focalize os interesses, não as posições. Como assim, né? O que a gente está querendo dizer aí nesse fator, né? Você tem que focalizar qual é o interesse da empresa. Olha, o interesse da empresa é vender o produto. O interesse da empresa é fazer, por exemplo, uma parceria contínua. O interesse da empresa não é vender uma vez só, é vender várias vezes. Então, é fazer com que a gente tenha fidelização. Você tem que dar tangibilidade, ou seja, o que é palpável, né? Eu consigo definir aqui, como se eu pegasse esse copo aqui, esse copo é tangível, eu consigo pegar nele. Então é isso. Eu quero dar foco aonde a gente quer chegar. São esses itens aí? São esses itens. Então vamos seguir. Existe um outro termo que se chama BATNA. Não sei se vocês já ouviram falar em Maná e Batman. BATNA é a sigla de MA, melhor alternativa para um acordo, né? Então a BATNA ela vem do inglês, né? E aí ela fala sobre a melhor alternativa para um acordo. Isso é o BATNA. Ou eu posso usar o Maná, melhor alternativa para um não acordo. Nossa, professora, peraí, mas a senhora está querendo dizer que eu vou para negociar um negócio, um produto, e a senhora está querendo dizer que pode ser que a melhor alternativa seja não chegar no acordo, não negociar? Sim, às vezes pode acontecer. Olha que interessante, tá? Então, o que você vai analisar agora quando você leva lá seu produto? Ó, vou vender esse celular para você, não tenho esse celular para vender numa quantidade grande, esse celular, você vai contar, né? Quem que é o celular, o que ele tem de capacidade, o que ele faz, como que é a câmera, resistência, megapixels, pá. Ótimo. Agora você vai começar a negociar. Então, o que você vai analisar? Se vale a pena fazer um acordo, porque não chegou num valor coerente sobre as duas partes, ou se vale a pena não fazer um acordo e falar, olha, vamos fazer o seguinte, como a gente não chegou num acordo, talvez seja interessante a gente marcar uma outra reunião, e aí eu mando o celular para você conhecer, né? Eu trago aqui algumas propagandas mais específicas sobre o produto, eu vou trazer um pessoal mais específico para vender o produto para vocês. Vamos fazer assim, então? Aí a pessoa fala, vamos, aqui a gente não negociou nada. Entendeu? E aí é o que a gente chama de melhor alternativa a um não acordo. Então, tá errado? Não, não tá errado. Tá? Então, se você achar que a negociação não está indo para ser fechada, ok, a gente vai fechar depois, né? Ok? Conheça suas prioridades, isso é muito importante. Então, qual que é a prioridade ali? É vender, sei lá, 100 mil celulares. Não chegamos no acordo? Não chegamos. Então, a gente vai rever isso aí, né?
Faça o tempo trabalhar para você. Isso é um exercício muito grande, né? O tempo trabalhar para a gente é uma complexidade. Todo mundo que trabalha... Desculpa, gente, é meu ouvido que está atrapalhando aqui. Todo mundo que trabalha, ela tem dificuldade com o tempo. Se vocês quiserem, vocês já ouviram falar num método chamado método Pomodoro? Já ouviram falar nesse método? Método Pomodoro. Alguém já ouviu falar? Olha só que legal. Esse método Pomodoro, não sei se você já ouviu, depois vocês procurem na internet, tem bastante métodos de utilizar o método Pomodoro. Ele começa aos pouquinhos, né? Ele fala sobre gestão do tempo. E ele fala as formas que a gente faz para trabalhar, para estudar, para tudo na vida, para conseguir gerenciar o tempo. É muito legal. Então, se você quiser procurar, isso vai ajudar na sua vida pessoal, né? Como profissional também. Então, gerir o tempo é uma coisa muito importante, né? E isso eu acho muito importante na vida profissional da gente. Por exemplo, uma coisa que me irrita muito é reunião longa, por exemplo, né? Eu acho que reunião longa é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque as pessoas falam, às vezes não chega num consenso, às vezes o ideal é você optar por uma melhor alternativa a um não acordo, e não chega em lugar nenhum. Então, gente, isso é um exemplo de gestão do tempo, né? Então, por exemplo, eu trabalho com as minhas reuniões, elas normalmente não passam de meia hora. Elas só passam de meia hora realmente se houver uma complexidade, se houver assunto, enfim, né? Existem N fatores associados aí, né? Então, procurem lá na internet, tá? Pomodoro. Vocês vão gostar. Não é massa de tomate. É uma técnica chamada técnica de Pomodoro, que fala sobre a gestão do tempo. Vocês vão gostar bastante, tá bom? E aí também a gente fala um pouquinho sobre faça muitas perguntas, os fatores críticos, né? Por quê? Você tem que perguntar para conhecer, né? Para conhecer o seu cliente. Você quer, mas quem quer vender o produto sou eu. Eu sei, mas você tem que entender para ver se esse produto atende você, atende o seu cliente. Né? Não adianta você vender, descer goela abaixo, vai, compra, vai, não sei o que, e depois não ter utilidade. Então, fazer muita pergunta sobre aquele produto, entender o que ele quer, aonde que ele quer chegar, né? Isso é muito importante. Ouça atentamente. Da mesma forma que é importante fazer perguntas, é imprescindível ouvir muito o que o seu cliente está te respondendo, né? E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade enorme em ouvir. Às vezes você está numa reunião, às vezes você está numa negociação, a pessoa não escutou nada, ela está lá assim, ó. E a pessoa falando, e o outro assim, ó, no mundo da lua. Meu Deus, o que a gente faz? Eu já cheguei a participar de reunião com a minha equipe, e aí eu falei, então, pessoal, vocês fizeram isso, isso, isso? Não. Como não? Ué, você não falou, como que eu não falei? Né? Então, é ouvir com atenção, analisar com atenção o que o seu cliente quer, né? O que você está vendendo como produto. Então, ouvir é muito importante, tanto quanto perguntar, né? E confirme suas necessidades, né? Essa negociação, ela está atendendo todas as necessidades da empresa? Sim ou não? É isso que deve ser perguntado com muito cuidado, tá bom? E aí a gente vai falar aí, a gente falou há pouco sobre os fatores críticos de sucesso de uma negociação, né? E aqui a gente vai continuar falando aí sobre o sucesso, né, em uma negociação. Faça um teste com propostas condicionais, isso é muito legal. Olha, eu estou vendendo aqui o celular, né? E aí, vamos fechar? Vamos fechar. E se eu conseguir colocar, por exemplo, mais 10 celulares nesse seu processo? A gente está vendendo 10 mil para você, e eu vou te dar mais 10 celulares aqui de presente, e a gente consegue negociar um valor com um período mais curto de pagamento. Faça o teste com propostas condicionais, tá bom? Explore muitas opções. Então, analise, né? O que a gente pode fazer? Você vai me dar 10 celulares, você não consegue me dar 20? Pode ser? A gente pode negociar? Comece alto, conceda lentamente. Isso é muito interessante. Quanto custa a unidade celular? 5 mil reais. Ok, 5 mil. Para quantas unidades? Para 10 mil unidades.
Nossa, mas a gente não conseguiria tentar então melhorar esse preço? E ali ele vai dentro do limite que ele já calculou, né? Ele vai trabalhar em cima do mínimo que ele consegue negociar, tá bom? Comece alto então e conceda lentamente. Verifique o que ficou combinado. Então terminamos, entramos no acordo, entramos. Vamos comprar? Vamos comprar. Quantos? No valor de tanto. Quanto tempo de entrega? Qual é a deadline? Né? Então tudo isso deve ser analisado, tá? E aí revise seu desempenho. Faça uma autoanálise, né? Como que você se comportou? Será que foi bom a negociação? Será que realmente foi interessante essa negociação? Sim ou não? Isso deve ser analisado com bastante atenção também, tá? Construa relacionamentos de trabalho de longo prazo. Isso é muito importante. Quando a gente fala em negociação, às vezes a gente pensa assim: ah, a gente vai negociar o quê? Só um produto. Não é verdade. A gente negocia relacionamento, a gente, ah lá, e ele apareceu. Boa noite, rapaz atrasado. Hoje em dia a gente negocia tanta coisa importante que a gente negocia. Então, assim, veja, é importante a construção desse relacionamento a longo prazo. Longo prazo. Chegou Matheus, né, Matheus? Boa noite, boa noite, boa noite, Pedro. E outra coisa também, maximize seu poder. Isso é importante também a gente colocar, né? Que o poder que você tem ali para negociação deve ser demonstrado de forma importante, né? Então, assim, eu tenho o poder de negociar 10 mil celulares com você, mas a gente consegue mais se você achar, né? Então, é importante que a gente tenha esse poder de negociação. E adapte sua estratégia para atender a situação. Então, todo tempo a gente tem que ir se adaptando, se analisando, conforme, porque assim, às vezes a gente acha que a negociação vai por um caminho, ela vai para outro, completamente diferente. Então, a gente tem que estar aí adaptado, né, a estratégias a atender àquela situação e não a outra que você tinha planejado. Então, quando a gente vai para um processo de negociação, a gente tem que levantar o plano A, o plano B, o plano C, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho, então, dentro dessas questões, de algum processo, um processo de inteligência chamado habilidades intrapessoais dos negociadores. Então, existem algumas habilidades dos grandes negociadores que eles apresentam, e são essas. O autoconhecimento, ou seja, ele conhece as forças que ele tem e ele conhece as fraquezas que ele tem. Então, veja aí, vamos fazer um exercício aí, tá? Vamos lá? Pega uma folha de caderno e agora você vai analisar e vai mostrar só para você, não é para colocar para ninguém, tá bom? Beleza? Então vamos lá, pega uma folha de caderno rapidinho e aí você vai fazendo aí, eu vou te dar um tempinho para você escrevendo no seu caderno algumas questões aí que a gente vai fazer e depois você vai fazer a análise depois que terminar a nossa aula, tá bom? Bom, enquanto aí você pega a folha, eu vou esperar um pouquinho. Matheus, para de ficar bagunçando, Matheus. Matheus é bagunceiro, quando ele chega ele causa, né? Tô brincando, Matheus. Olha lá, vamos lá então, pegou já a folha? Pega aí a folha e coloque assim, ó. Autoconhecimento, conhecer suas forças e suas fraquezas. Coloque aí pelo menos 3 pontos fortes que você tem e 3 pontos que você precisa melhorar. Escreva aí, vou te dar aí uns 30 segundinhos, vai lá, vamos lá? Então coloque aí 3 pontos que você tem, 3 habilidades, 3 grandes qualidades que você tem e 3 que você precisa melhorar, tá bom? Vou esperar aí um pouquinho, vou esperar um minutinho aí para vocês colocarem isso. Vamos lá.
Vamos fazendo rapidinho. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo um exercício para vocês escreverem. 3 pontos fortes e 3 pontos que vocês precisam melhorar. Então, pessoal, é isso aí. Não, Matheus, não está nada válido isso aí. Vai lá fazer seu exercício certinho. Outra coisa, então, guarde esses 3 itens aí que você colocou no seu caderno, beleza? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer esse exercício e vai realmente tentar analisar se esses pontos que você colocou realmente são reais, né? E isso dá o autoconhecimento. E aí você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para uma pessoa que ama muito você, sua mãe, seu pai, alguém muito próximo a você, e você vai perguntar para essa pessoa, quais são as 3 qualidades que você tem e quais as 3 qualidades, os 3 pontos que você precisa melhorar. Agora, vamos falar bem sério, tá? Se você não estiver disposto a ouvir, não faça esse exercício. Só deixa aí no seu caderno, bonitinho e tudo certo, tá? Agora, se você estiver disposto a ouvir, você vai ter que ouvir e não vai poder abrir a boca, tá? Então você vai ter que assentir, né? Você não precisa concordar, mas você não vai discordar também, vai ficar quietinho. Então você vai falar para a pessoa, fala a verdade, né? Eu estava na minha aula, a professora passou um exercício e eu queria saber, né? 3 pontos bons, coisas positivas que eu tenho, 3 pontos que eu preciso melhorar, tá bom? Bom, se você estiver disposto a ouvir isso, você vai ouvir quietinho, vai anotar e vai refletir. Vai ver se bateu com o que você colocou ali, tá bom? E ali, se você estiver pronto para isso, analise e repense, pense sobre aquilo e veja o que você pode melhorar, tá? Lembrando aí uma observação importante, você pode perguntar isso só para quem te ama, porque quem ama a gente tem coragem de falar a verdade, né? Quem não ama não tem. Então, isso é um ponto importante aí, tá bom? Então, vamos fazer esse exercício aí. Uma outra coisa que é muito importante para as pessoas aí, como habilidade intrapessoal, é a disciplina, né? Então, pessoas que têm uma disciplina têm a chance de ser melhores negociadores. O autoestímulo também, de falar assim, olha, vamos lá, força, né? Aqui também acaba entrando a motivação, bora lá, a gente é capaz, a gente consegue, vamos lá, né? A palavra resiliência quer dizer, é a capacidade que a gente tem de se adaptar a intempéries, né? Então, há momentos difíceis, há momentos tensos, há momentos de pressão. Então, resiliência é a capacidade de se adaptar. E quando a gente está com uma negociação, no momento de uma negociação, a gente tem que ser extremamente resiliente, anotar e analisar e pensar naquele período curto como que seria esse processo de adaptação para onde que está indo essa informação de negociação, né? Controle das emoções, isso é muito importante, né? Conhecer seus estados de humor e saber lidar com isso. Bom, às vezes pode acontecer de uma negociação ir para um clima mais tenso, às vezes uma negociação pode ir para um clima de divisão, de discussão. Então, isso é uma coisa que você tem que estar preparado, né? Então, isso é bastante importante a gente analisar, né? E quando perceber que está indo para um processo diferente, para uma linha diferente, está chegando a um ponto de discussão, de mal-estar entre as pessoas, é muito importante que a gente pare ali no processo e recomece em outro momento, tá bom? Vamos ver o que o pessoal colocou de comentário aqui. Acredito que vindo de quem nos ama, acho que isso é crescimento, tanto pessoal quanto profissional, pois sempre teremos o melhor. Isso mesmo, Valentina. Muito bem. O Pedro colocou assim: isso é bom para refletir e para melhorar nossa conduta como pessoa. Isso é meio que uma reforma íntima. Muito bem, Pedro, isso mesmo.
Agora a gente vai falar sobre habilidades interpessoais dos negociadores. Normalmente, os negociadores têm essas habilidades por características. Se não tem, ele vai desenvolver continuamente. Isso é um exercício contínuo, viu, gente? Eu não tenho elas todas aí e eu tenho exercitado elas todos os dias na minha vida. Então, vamos lá. Ó, a primeira, solucionar conflitos, ou seja, ser o mediador, né? Então, saber mediar os conflitos. Segundo, ter empatia. Professora, o que é empatia? É saber se colocar no lugar do outro, né? Entender que a dor do outro é a minha dor também. Saber ouvir, muito importante, né? Numa negociação e para tudo na vida, né? Deixa o outro falar, deixa ele especificar. E se você perceber que ele está indo para outro rumo, aí você traz a conversa de volta. Mas saber ouvir é importante. Ter flexibilidade, importantíssimo. Se a gente é 8 ou 80 numa negociação, a chance dela dar certo é muito pequena. Então é importante que a gente faça esse processo também de flexibilidade. Saber distinguir as variações de humor e as motivações do outro. Isso é muito interessante. Por quê? A gente está lidando com pessoas que têm comportamentos completamente diferentes da gente. Às vezes a gente está brigando e você acha que está brigando e o outro está conversando. Né? Então, isso é uma coisa aí importante, né? Entender que o outro está se alterando, entender que a negociação está indo para um outro rumo e trazer de volta para o rumo correto a negociação. Outra coisa, conhecer as reações das pessoas através de sinais físicos e expressões faciais. Isso é muito importante. Tem pessoas que são mais transparentes. Pessoas mais transparentes, você vê quando ela está mal-humorada de primeira. E você percebe quando ela não está negociação, não está gostando da negociação, ela fica assim, ó. Olhando para o teto, né? E tem gente que não, tem gente que sempre está com a mesma expressão, você não sabe se ela está feliz, se ela está triste, se ela está gostando, se ela não está gostando. Então, isso é importante. Existe um livro, Camila e Jean, coloca para mim o nome do livro ali no chat para os meninos. Chama-se O Corpo Fala. É um livro muito legal que eu indico para vocês. Esse livro ele fala sobre as reações que as pessoas têm do ponto de vista físico. Obrigada, gente. Obrigada. Ó, tá aí. O Corpo Fala. Ele vai mostrando as reações que as pessoas têm durante um processo de negociação. Em cima disso, a gente consegue ir mudando a negociação, conforme a pessoa vai te dando abertura, né, vai mudando a postura e vai facilitando o processo. É muito legal esse livro, não é um livro muito recente, mas é um livro que vale bastante a pena, tá? Bom, agora a gente vai falar aí, né, alguns conceitos aí, que segundo o Martinelli e Almeida, que são pensadores dessa área, os negociadores devem ter os seguintes comportamentos. Olha só. Concentrar-se nas ideias, discutir as proposições, proporcionar alternativas à outra parte, apresentar propostas concretas, saber falar e saber ouvir, colocar-se no lugar da outra parte, saber interpretar o comportamento humano e as relações das pessoas, e evitar estruturar um relacionamento em função de um acordo. Olha que legal, que bacana, né? O que significa isso? Isso significa, veja, que tudo que a gente estava falando aqui das aulas, né, desde o começo, ele compilou numa questão só aí, numa questão não, né, nesses vários links aí, nesses vários itens que a gente colocou, como que a pessoa realmente está se referindo, como ela está se relacionando com você durante esse processo de negociação, tá bom? Então, é bem legal. Então, assim, esse livro, e durante a negociação, a gente fala um pouquinho assim, a pessoa que está de braço cruzado, vamos supor que eu estou fazendo uma aula assim, ó, de braço cruzado, né? Ou está fazendo uma negociação com você com o braço cruzado, olhando para o teto, bocejando, significa o quê? Que a pessoa está reagindo a você de forma negativa. Ela não está achando legal aquilo que você está falando e aquilo não está sendo um bom negócio. Se o cara começa a prestar atenção no que você está falando, ele começa a colocar a mão no queixo, observar, perguntar, diferente dele tá assim, ó. Assim, ele está atônito, ele está cansado, ele está achando chato.
assim ele está achando chato, né? Então, quando a gente fala de negociação, ela vem do tempo todo, ela vem do tempo todo de postura, né? A parte corporal, uma conta que pesa bastante aí no processo, tá bom? Aqui tem uma pergunta do nosso aluno aqui, ó. Professora, numa negociação, é melhor ou pior ter as reações imediatas? É melhor você reagir, né? Então, é melhor você reagir a uma ação que foi colocada contra você, né? Ou a favor de você. Ah, eu estou oferecendo esse produto, tá. Como que eu vou reagir? Bem ou mal? Essa análise que você tem que fazer, né? Em cima dessa análise que você fez, se você fez bem ou mal, olha, eu não gostei do produto, eu não tenho interesse, não sei o quê. Ok. Pode ser que o cara comece a te apresentar o produto, ele fala, não, mas espera aí, você deixa eu te apresentar? Deixa. E aí ele começa a mostrar as habilidades que aquele celular tem, por exemplo, que é o exemplo que a gente está falando sobre isso hoje, né, da negociação. E às vezes o jogo pode virar. Quem é que nunca na vida entrou dentro de uma loja que não queria comprar um produto e levou o produto, minha gente? Quem? Alguém aqui nunca fez isso? Fala para mim quem nunca, né? Sempre alguém. Então tá. Olha só, é o processo de negociação. O processo de negociação pode ser compreendido como um sistema de transformação que, baseado na entrada, ou seja, no estímulo, ele vai resultar nas saídas, nas respostas. Então, olha só, presta atenção. Dependendo do que você fornecer, é o que você vai receber. Dizem que é a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, e é isso mesmo, tá? Então, isso é bastante importante a gente olhar. Aqui a gente tem também, segundo o Burbridge, uma negociação deve passar por 5 etapas. Primeira, preparar. Segunda, criar. Depois, negociar. Depois, fechar e reconstruir. Então, eu vou preparar a negociação, vou mostrar como que ela vai ficar. Depois a gente vai negociar ela, né, se vai fechar ou não, né? Então ali depois vem fechar e reconstruir, ou seja, refazer um outro processo com o mesmo cliente, né, fazer uma nova venda, uma nova negociação, tá? E aí agora a gente vai falar sobre os tipos de negociação. Olha que legal, isso aí está dentro do seu mapa, da sua atividade. Mapa não, da sua atividade, presta atenção aí, tá? Olha só, tipos de negociação integrativa. Alguém sabe o que é uma negociação integrativa? Alguém? E aí? Alguém sabe o que significa uma negociação integrativa? Vocês sabem sim, quer ver? Vou mostrar. É uma negociação ganha-ganha. Olha só, lembra que a gente falou que existem 3 tipos de negociações? Existe a negociação ganha-ganha, existe a negociação perde-ganha e existe a negociação perde-perde, tá? Então, olha só que legal. Quando a gente fala numa negociação ganha-ganha, o nome técnico dela é uma negociação integrativa, tá bom? Então, quando a gente fala, olha, é uma negociação integrativa, significa então que é uma negociação ganha-ganha, né? E ele fala aqui que, segundo o Vanderlei, ele fala o seguinte: o que é uma negociação ganha-ganha, uma postura ganha-ganha? Querem que seus interesses sejam atendidos, um bom negócio atende a todas as partes envolvidas, o problema do outro não é só um problema do outro, olha que legal. Deve-se dar importância para o curto, médio e longo prazo. Em todas as negociações, é necessário dar importância ao relacionamento entre as partes. Para que haja um bom acordo, as partes devem estar verdadeiramente envolvidas com a implementação. Olha que legal, né? Então, quando a gente olha esse conceito, esse contexto todo, a gente observa o quê? Que a gente não está falando só de negociação comercial, de empresa, né? A gente está falando da vida. Veja aí um relacionamento afetivo, um relacionamento entre amigos, um relacionamento entre familiares, tem que estar tudo isso aí, olha que legal, né? Então, quando a gente consegue fazer com que você ganha e o outro ganha,
todo mundo sai feliz desse processo. E é isso a parte importante, né? De que todo mundo saia bem nessa negociação, tá certo? Gente, tá uma ventania aqui terrível. Tipos de negociação distributiva. Vamos lá. A distributiva é a negociação ganha-perde. Espero que sim. Vocês estão me ouvindo? Está uma ventania enorme aqui. Me avisem, aqui não para, então. Vamos lá. Espero que vocês consigam me ouvir. Eu estou falando aqui. Ai, peraí que o pessoal está falando comigo. Ótimo, obrigado. O pessoal já me respondeu. Então, olha só. A ganha-perde é assim. O importante é levar vantagem. Só os próprios interesses valem. O mundo é dos espertos. A negociação é um campo de batalha onde os aptos vencem. Quem tem pena do coitado fica no lugar dele. O que vale é o curto prazo. Não se deve estabelecer vínculos duradouros. O segredo é a alma do negócio. Informações falsas fazem parte. Vale tudo. O importante é não ser pego. Olha que coisa horrorosa. Olhe depois com bastante cuidado. Olhe bastante, com bastante atenção sobre essas questões, porque realmente são questões são questões horrorosas, olha aí. Não é assim que se faz uma negociação, né, minha gente? Nunca, né? Então, a negociação ganha-ganha, ela vem numa empatia, ela vem numa alegria, ela faz novas negociações futuras. Nessa aqui nem pensar, minha gente, nessa aqui é só deslealdade, é falta de honestidade, é não pensar no outro, é o oposto do que a gente falou até hoje, tá bom? E existe ainda a seguinte possibilidade: postura perde, perde. A postura perde, perde, ninguém ganha, todo mundo perde, não existe nenhum resultado e ali a gente não tem mais o que fazer, né? Então é uma coisa que não tem por que mais negociar e muitas vezes ela sempre acaba numa negociação muito ruim, desnecessária e que ninguém fecha negócio com ninguém, tá? Então, para a gente entender melhor esse processo, para a gente finalizar a nossa aula aí, que a gente ainda tem um tempinho. Bom, o que seria ideal? Sempre uma postura ganha-ganha. Sempre. É importante que a gente entenda que os processos de empatia, os processos de trabalho em equipe, o processo de fazer uma renegociação futura é sempre importante, tá? Então, quando a gente fala numa negociação distributiva, é aquela negociação perde-ganha. Alguém ganha, por isso que eu pus até o tubarão aí, né? Alguém ganha, mas o outro perde. Então, o tubarão sai com a barriguinha cheia, mas ele utilizou alguém para se alimentar, né? Então, isso é uma questão muito importante para a gente fazer uma análise bem cuidadosa. Esse tipo de negociação, que é chamada de distributiva, não é uma negociação bem-vinda. Qual que é a negociação sempre muito bem-vinda e a gente consegue trabalhar muito bem? É a negociação integrativa. Tudo bem? Guardem essa informação. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar com muito cuidado quando a gente fala em negociação, quando a gente fala em empresa, quando a gente fala na vida pessoal, quando a gente fala em tudo. Então, assim, às vezes alguém deve estar pensando, nossa, professora, a gente tem que levar para a empresa, então, o que a gente é como pessoa lá na igreja. Sim. A gente tem que levar, a gente tem que ter uma postura como uma boa pessoa, sim. Né? Então, veja, o que a gente é dentro de casa, a gente tem que ser fora de casa. Se você aprendeu honestidade, se você aprendeu integridade, se você aprendeu ética, que isso tudo a gente aprende aonde? Dentro de casa, a gente tem que procurar parcerias que tenham esse mesmo comportamento. Parceiros que não pensam como a gente, que eu digo parceiro não é só para a vida pessoal, né? É para a vida profissional, para o corporativo. Não tem como falar a mesma língua. São línguas diferentes. Então, se eu mostrar para uma pessoa que é honesta, que é coerente,
tem ali as atitudes éticas, e mostrar que a postura ganha-ganha, ela vai falar, poxa, que legal, parabéns, é isso mesmo. Agora, se você mostrar essa postura para uma pessoa que não tem ética, para uma pessoa que não tem honestidade, para uma pessoa que não consegue se comportar de forma coerente entre as pessoas, ela vai falar que isso aí, ai, como você é bobo, você é muito bobo, não perde seu tempo com isso, o mundo é dos espertos, e não é isso, né? Pelo contrário, eu estou aqui te dizendo que pessoas que falam a verdade, pessoas que são honestas, pessoas que querem o bem do outro, pessoas que querem trazer coisas boas, elas precisam estar embasadas dentro desses itens de ganha-ganha, né? Que não querer atender só os seus interesses, né? Atender a todas as partes envolvidas. O problema do outro é meu problema, sim, então eu tenho que ajudar, eu tenho que ter empatia, devo dar importância aí para negociações de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, hoje eu vou negociar um pouco menos, depois esse cliente vai gostando do seu trabalho, vai aumentando aí e contratando mais. Tem gente que está 20, 30 anos com o mesmo cliente, por quê? Porque foi uma parceria muito boa, né? Em toda negociação é necessário dar importância ao relacionamento entre as partes, entender o momento que o outro está, né? Entender o momento aonde o outro precisa estar. Às vezes, quantas vezes acontece assim, de uma pessoa falar assim, olha, por exemplo, eu preciso de um dinheiro, tal, não sei o que, eu vou te pagar, mas nesse momento eu não consigo. Então tá, então você vai me pagar em quanto? Olha, mês que vem eu vou te pagar tanto, mês que vem eu vou te pagar tanto, é uma negociação. Tá bom, e a pessoa vai lá e paga direitinho, né? Então, o que a gente precisa entender? Que a importância da honestidade e da ética são as bases primordiais para a gente conseguir um processo de ganha-ganha, tá bom? Então, guarde essa informação, né? Que os tipos de negociação, elas devem ser chamadas de integrativas, que é aquela que está integrada, que está ajudando, que é o ganha-ganha. A distributiva fala sobre perde-ganha ou ganha-perde, que é aquele modelo completamente desnecessário, onde você fecha o negócio uma vez com aquele indivíduo e nunca mais vai querer fechar de novo, tá bom? Legal aqui o pessoal falando isso, né? Muito bom ouvir isso, pois em alguns momentos achei que eu era bobo. Não, Harley, você não é bobo. Você é ético, você é honesto e você vai ter muito sucesso na sua carreira se continuar com essa postura. Ó, o pessoal do VCS Reforma, eu tenho clientes há 14 anos. É isso mesmo, muito bem, parabéns. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. Exatamente, né? A mentira tem perna curta, né, minha gente? E é isso. Pessoal, e é isso que eu queria dizer na aula de hoje para vocês. Já acabou aqui, já deu nosso tempo. Desejo uma semana abençoada, que você tenha muitas possibilidades de negociação, que você tenha muito sucesso. E não esqueçam que a ética, a honestidade e a verdade sempre vão vencer, tá bom? Um beijo enorme para vocês, uma semana abençoada, um bom feriado, até mais. Beijo.